tu acha que a Lava Jato, ela cometeu, ela não é nem cometeu erro, mas você acha que ela deu brecha para que fosse questionado no futuro algo que, sei lá, a condução coercitiva não era um instrumento que a Lava Jato poderia usar? Esse é um bom ponto, porque de várias formas eu vi essa... Sabe o que parece? Assim, um cara leigo como eu. Parece que você estava com muito sangue nos olhos. E eu entendo o sangue nos olhos pra pegar esse cara corrupto, entendeu? Só que talvez nesse sangue nos olhos vocês acabaram... cometendo uns excessos. Tipo... Eu tô perguntando. Exato. Talvez o Igor mencionou da condução coercitiva. Exato. Eu vi essa ferramenta sendo usada de modo político, na minha percepção. Como você vê? A Lava Jato, ela nunca ultrapassou a barreira da lei, mas a nossa interpretação da lei de Ministério Público. É uma interpretação da lei institucional, defendida com argumentos sólidos, mas visão de Ministério Público. Se você usar a visão dos advogados, aí a Lava Jato está toda errada desde o dia 1, porque eles vão querer anular tudo, eles vão ter vários argumentos para anulação. Agora, a gente sempre usou uma visão do Ministério Público, uma visão que pudesse ser defendida nos tribunais com uma grande perspectiva de sucesso, porque lembra que a tendência é a gente perder nos tribunais. Lembra que a gente tem uma chance de 10% de ganhar quando você tem meio a meio. Agora, a gente usou sim. A gente foi até o limite da lei em vários momentos. Foi até o limite da lei. Porque se a gente não fosse, se a gente não usasse, se a gente não desbravasse novos caminhos, a gente não ia ter sucesso. Essa era a história. Então, a gente usou colaborações premiadas intensamente. A gente usou cooperação internacional intensamente, mas como a gente entende que devia ser feito. E dentro dos limites legais da nossa interpretação do Ministério Público. A gente foi questionado em relação a alguns pontos. Por exemplo, condução coercitiva. A votação que proibiu condução coercitiva no Supremo Tribunal Federal foi de 6-5. Ou seja, gente, é uma questão razoável. As pessoas discordam, o direito não é matemática. Não é porque o Supremo reverteu o entendimento que está errado. Aliás, eu acho que a gente devia ter feito. E fez. E fez em relação a todo mundo. E aí o pessoal reclama da condução coercitiva do Lula, mas não olha para o fato de que essa foi a condução coercitiva número 118, mais ou menos. E os outros todos? A questão não é se a gente fez ou não fez em relação a ele. A questão é, a gente adotou para ele o procedimento padrão da Lava Jato para todos os demais? E a resposta é sim. A gente foi coerente com o nosso modo de atuação, a gente se fundamentou em fatos e provas e na lei? E a resposta é sim. Esse é o ponto. A gente tem que ser coerente, a gente tem que ter uma visão admissível, defensível dentro da lei. Uma visão do Ministério Público, não uma visão de defesa, né? Sim, entendi. Faz sentido. Desculpa. Não, vai. Não, mas como que você atribui, porque o Moro foi julgado suspeito no julgamento da Lava Jato, né? E muito disso é atribuído às mensagens que foram vazadas no Vaza Jato, famoso Vaza Jato. O argumento que dão para mim sobre o porquê o Moro estava errado é porque um juiz, ele não pode ter uma relação de coleguismo, tipo, de querer de querer apontar para o promotor ou para o Ministério Público os melhores caminhos para prender alguém. Ele tem que ser imparcial, tá ligado? E pelas mensagens não demonstrou tal imparcialidade. Vamos falar das duas coisas, das mensagens e da suspeição. Porque a suspeição, alguns ministros falaram das mensagens, mas não foram usadas as mensagens, tá? Eles julgaram com base em outras razões. Então, em seguida, eu vou falar da suspeição, mas primeiro eu vou falar das mensagens. É importante vocês observarem que ninguém fala que as mensagens apontaram a inocência de alguém. Ninguém defende isso. Ninguém fala, as mensagens mostraram que fulano é inocente. Ninguém fala também que as mensagens foram usadas, mostram que existe uma deturpação, forja de provas. Ninguém fala isso. Essas mensagens têm origem criminosa, com criminosos, hackers, que podem ter deturpado elas de todo modo, que não são reconhecidas por nós, elas foram usadas para apontar supostos excessos. Mas para apontar supostos excessos, que se existissem, já teriam anulado várias investigações e processos. Porque tudo que a gente faz é registrado em investigações e processos, são atos formais. Então, se tivesse qualquer coisa errada, bastava a pessoa ir lá na investigação, ia ver a coisa errada, ia pedir a derrubada. Mas é prova ilícita, Deltan. Não importa, a prova ilícita pode ser usada sempre em favor do réu. Pode sempre ser usada em favor do réu. Então, se tivesse qualquer coisa errada, os advogados, e sabem quantos habeas corpus teve só na Lava Jato? Até o final de 2019? 1.333. 1.333. Eles iriam lá e eles iam apontar os supostos erros. Sabem quantos casos foram anulados com base nessas mensagens? 0. Nenhum caso. Nenhum caso. Mas isso mais de 2 anos depois.
O que existia? Existiam, sim, discussões. Discussões sobre pode ou não pode condução coercitiva. E visões diferentes, porque direito admite argumentação. Mas essa questão do juiz coordenar junto com o Ministério Público para tentar prender alguém não é esquisito? Monark, qual é o limite, na nossa perspectiva, do Ministério Público? Qual é o limite? Lá, acho que todo mundo faz isso. Qual é o limite? Não sei. Vou te explicar. Qual que é o limite? O limite são conversas que buscam verdade e justiça. Esse limite a gente jamais pode ultrapassar. Claro. Agora, o juiz, num caso como a Lava Jato, ele atua não só no processo julgando, ele atua na investigação. E na investigação não atua advogado. Então, se eu quero ser um bom promotor, se eu quero ser um bom procurador, não basta eu peticionar, eu tenho que ir lá explicar o caso para o juiz. Eu tenho que buscar convencer o juiz. Uma coisa é quando você tem um caso lá na vara tramitando. Outra coisa é, como na Lava Jato, quando você tem mais de 1000 procedimentos com o juiz. Quando você tem um caso, você vai lá e despacha pessoalmente. Quando você tem 1000 casos tramitando com o cara, você liga, você manda mensagem, você conversa com ele, você expõe os casos e você defende o teu lado, você defende a tua perspectiva, a tua visão. E o juiz, ele pode várias vezes decidir de ofício certas coisas. A nossa lei permite isso. Tem regras expressas do Código de Processo Penal que permitem que o juiz tome certas decisões de ofício. E ele pode decidir no lado A ou decidir no lado B. De ofício significa o quê? Desculpa, de ofício significa que ele pode, por iniciativa própria, tomar certas decisões, inclusive em matéria de investigação. Tá. Então, ele pode, de ofício, fazer isso. Ele pode, por iniciativa própria, fazer. Ainda que eu não peça, porque o juiz ali na fase de investigação, o compromisso dele são com os valores da justiça e são com a verdade. E aí você diz, mas isso não significa que teve um conluio, se o cara age para buscar a verdade ou age em favor de valores de justiça? Não. Basta ver que o juiz indeferiu centenas de pedidos nossos do Ministério Público. Basta ver que ele absolveu mais de 20% das pessoas que a gente acusou. Mais de 60 pessoas que a gente acusou foram absolvidas. De 45 sentenças, sabe quantas que a gente recorreu? 44. Que conluio que é esse? Que conluio que é esse que o cara absolve mais de 20%, que a gente recorre de 44, de 45 sentenças e mais? A maior garantia da independência e da atuação imparcial do juiz é a fundamentação de cada decisão em fatos, provas e na lei, e ele usar uma interpretação uniforme da lei nos diferentes casos em que ele atua. E isso aconteceu na Lava Jato? Sim, ninguém nunca apontou incoerência. Agora vamos para o caso da suspeição. O que alegaram no caso da suspeição? Invocaram algumas decisões para dizer que o juiz era suspeito. Que decisões? A condução coercitiva do Lula. Mas espera aí, gente. A condução coercitiva aconteceu não para o caso do Lula, aconteceu para 117 antes. Foi uniforme, então não é o caso do Lula, é todos, então. Talvez eles pudessem argumentar que, pelo status do Lula ser um cara famoso, ex-presidente, não sei o quê, ele tinha... Um espetáculo midiático. Ele tipo... É um outro peso. Eu concordo, na verdade eu concordo com esse argumento. Você tomar uma decisão de fazer um movimento coercitivo do Lula, ok que você fez tudo, mas com o Lula tem um peso político. Isso existe. Eu entendo. Com qualquer um tem um peso político. E se você não faz, também tem um peso político, porque você não fez. Mas você acha que, por a exemplo, gente tem que seguir o padrão, a gente tem que ser Estados coerente. Unidos, os caras iam fazer um negócio coercitivo com esse presidente assim? Eu não acho que eles fariam, tá ligado? Os Estados Unidos, eles são mais firmes do que nós. Sim. Eu não sei se lá tem condução coercitiva, mas eles são mais firmes do que nós. Eles vão e fazem o que precisa ser feito de modo muito incisivo e muito firme. Sim. Agora, a questão é, você quer que eu trate as pessoas com 2 pesos e 2 medidas? A gente quer criar uma caça de aristocratas e pessoas que estão acima da lei? Não. Esse cara é muito importante pra gente fazer a condução coercitiva. A nossa posição foi uniforme. Fez pra 1, fez pra 2, entendeu? Eu entendo. Fez pra 3. Mas essa foi a nossa posição. Aqui é argumente que não era necessário, entendeu? Tipo, que ele não iria sumir do planeta, Mas o Lula, tá ligado? Mas a condução coercitiva não é pra você prender a pessoa pra ela não fugir. A condução coercitiva é pra você levar as pessoas pra ela prestar esclarecimentos naquele momento das buscas e pressões, pra evitar que ela ajuste versões, pra evitar que naquele momento ela faça algum ato que turbe provas. Então, ela tinha uma razão específica, a gente aplicou isso em relação a todo mundo que era investigado e em relação ao qual existiam provas mais consistentes. E era uma medida menos grave do que a prisão. Se você quer que a pessoa não turbe provas, você pode pedir uma prisão temporária. Mas se você pede uma condução coercitiva, ela é menos gravosa e ela atinge objetivos semelhantes. E vocês fizeram no aeroporto e tal. Cara, isso eu ia falar. Foi feito no aeroporto por quê? Pra ser mais discreto, pra não levar o cara pra delegacia. Pra levar pra um lugar mais protegido, um lugar mais discreto. Como é que isso foi parar na mídia? Porque eu acho que foi isso que fudeu, né? Eles vazaram, porra. Acho que o Lula não ia vazar para os jornalistas. Existe um interesse Mas tu partidário avisa ali. antes, vou te levar tal dia, é assim que funciona? Não, você chega lá pra fazer a busca e apreensão e você convida a pessoa pra ir. Se a pessoa não vai, você conduz coercitivamente. Nesses casos, em geral, as pessoas decidem ir.
nesse caso, inclusive, eu acho que a pessoa decidiu ir. Acho que o ex-presidente decidiu ir, concordou em ir. Ah, então sim, ele não porque foi politicamente pra ele era vantajoso. Porque claro. ele ganhou politicamente, sendo... Tipo, eu entendo que era a decisão certa, se você tá sendo pragmático e tal, mas pra Lava Jato, eu acho que se vocês tivessem feito diferente, talvez vocês tivessem... Monarca, é mas custoso, também, claro que é a gente tá custoso. no IC ali também, Tem né? gente que vem e me Difícil. fala assim, o erro de vocês foi ter ido além do PT. Vocês Não, acham que o eu erro? tô falando Claro que não. não, a gente tem que fazer em relação a todo mundo. Sim. Veja o PSDB, tem gente que fala, protegeram o PSDB, protegeu nada. Lá no Paraná, a gente pegou o ex-governador do PSDB. Lava Jato São Paulo pegou um ex-presidenciável, José Serra, né, investigou e acusou ele. A investigação relacionada de Brasília pegou o ex-presidenciável Aécio Neves. E por que Curitiba não foi além e pegou outros casos do PSDB? Porque o Supremo restringiu a Lava Jato em Curitiba a Petrobras. E Petrobras, as indicações foram feitas por PP, PT e PMDB. Por isso que ela se concentrou mais nisso. Entendi. Mas a Lava Jato em Curitiba tinha jurisdição também sobre o território do Paraná, então pegou um ex-governador do PSDB. E há várias empreiteiras que colaboraram, apontaram várias pessoas do PSDB. Agora, essas investigações foram espalhadas pelo Supremo para o país. E aí o pessoal fica olhando se a gente fez ou não condução coercitiva, em vez de reclamar de todos os outros lugares que não aconteceu em nada. Ah, que não claro. deu em nada. Sim. O Supremo que não deu em nada até agora. Tem 2 réus condenados e um morreu. Sim. Então, você tem todos os outros estados que receberam investigações da Lava Jato e não deu certo por quê? Má vontade? Não, porque o ambiente é árido. Você planta a semente e ela é seca, ela morre com o sol, não tem chuva, não tem água. O ambiente é árido para desenvolvimento de investigações anticorrupção. A Lava Jato é uma árvore frondosa no deserto, que Não. conseguiu criar um clima para se desenvolver, mas isso é exceção, não é a regra. Com certeza. Eu acho que a Lava Jato pode ter tido vários problemas, mas o maior problema foi ela ter acabado. Eu concordo. Esse foi o maior problema. Concordo. Ela tem que ser uma política de Estado, casos como a Lava Jato. Sim. E aí, como é que foi decidida a suspeição do Moro? Com base na condução coercitiva, com base no fato de que foi divulgado aquele áudio entre ele e a ex-presidente Dilma. Agora, de novo, foi o padrão da Lava Jato? Você pode até questionar nosso padrão. Mas o padrão da Lava Jato era, uma vez encerradas as medidas que precisavam ficar em sigilo, você cumpriu a busca e apreensão, você dá publicidade para aquilo. Até para você submeter o escrutínio. Não teve caso mais público do que a Lava Jato. Veja agora, Gilmar Mendes suspendeu o caso envolvendo Arthur Lira, ação de improbidade. Está sob sigilo. Gente, qual que é a razão para estar sob sigilo? Não é coisa da vida privada. É investigação de desvio de dinheiro, de corrupção, o que for, é improbidade administrativa. Isso tem que ser público. Eu quero saber. Eu quero poder debater publicamente. Deve ou não deve ficar em sigilo? A Lava Jato sempre fez e submeteu o escrutínio, deixou público. E o padrão foi a publicidade. E se aquele diálogo foi deixado público, é porque sempre que você encerrava uma medida, se tornava pública. Então, você pode questionar o nosso padrão. Mas você não pode dizer que a gente agiu de modo incoerente ou que a gente isolou alguém ou deu um tratamento diferenciado. Não, com certeza eu não digo isso. Eu só acho que, se eu pudesse ser crítico aqui, sem querer ser chato, mas é que, tipo, eu acho que vocês tomaram uma posição política que fudeu vocês, tá ligado? Por exemplo, aquela questão de soltar umas ligações da Dilma com o Lula e tal. Tipo, essas coisas... Parecia que vocês estavam querendo jogar junto com a mídia, de certa forma, entendeu? Para ganhar o público para vocês, porque se sentiam ameaçados, porque vocês estavam investigando pessoas importantes e muito poderosas, entendeu? Só que eu acho que para os seus inimigos, você deu munição para eles falarem e apontar, ó, esse cara ele não tá sendo imparcial, ele tá fazendo um julgamento político, ele tá julgando antes de ter o julgamento, tá ligado? E quando essas decisões de vazar essa ligação, talvez um negócio... Vazar não, da publicidade. Da publicidade. Da publicidade, essas coisas, eu percebo que são movimentos políticos. E eu acho que pra quem já não era muito com a cara de vocês, entendeu? Ajuda eles a fomentar uma mentalidade contra. Monarca, acho que você está confundindo duas coisas. Uma coisa é o movimento ter motivação política e outra coisa é ele ter efeitos políticos. Tudo que a gente faz em relação ao político tem efeitos políticos, porque vai ser usado pelo adversário. E aí que tá, se você não faz, você também está tomando uma decisão que tem efeitos políticos. Então, quando a gente está diante da decisão de fazer ou não fazer, digamos que você tem uma busca e apreensão madura para você fazer em relação a um candidato antes das eleições. Se você faz, vai ter efeitos políticos. Mas, meu amigo, se você não faz, também vai ter efeitos políticos. Qual é a decisão certa? É fazer, é seguir o padrão, é ser coerente. A nossa decisão foi o quê? Vamos ser coerente e vamos agir como a gente age em relação a todo mundo. E aí ninguém vai nos cobrar por incoerência, ninguém vai dizer que a gente está beneficiando ou prejudicando, porque se você faz, de novo, você, entre aspas, prejudica, e se você não faz, entre aspas, você beneficia. Mas a questão é você aplicar a lei de modo igual a como você aplicou em relação a todo mundo. Então, você tem que distinguir efeitos políticos e motivação política.
Nossa motivação sempre foi legal, jurídica, embasada nos fatos, nas provas e na lei. Agora, os efeitos políticos sempre tem. E tudo que a gente produz nesse ambiente intoxicado da política é usado como se fosse uma pedra por um adversário para atirar no outro, politicamente. Agora, a gente não é responsável pelos efeitos políticos. E você tocou num segundo ponto bem importante, só para completar. Um segundo ponto bem importante. Vocês, várias vezes vocês buscaram o apoio da opinião pública. A gente buscou sim, porque se a gente não tivesse buscado, meu amigo, não tinha existido o Lava Jato, tinha parado lá no ano 1. Então, a gente buscava, sim, o apoio da opinião pública, a gente dava publicidade, a gente achava que a sociedade merecia saber, merecia vir à luz. Tem um juiz norte-americano que fala que a luz do sol é o melhor desinfetante contra a corrupção. Então, a gente seguiu esses princípios e, mais uma vez, a gente pode ter errado em algum momento? Cara, a Lava Jato pode ter errado, mas se errou fazendo aquilo, a nossa interpretação da lei, com a melhor das intenções e porque a gente desbravou. Sempre que você for desbravar qualquer área, você está fazendo uma coisa que ninguém fez até hoje. Vocês estão fazendo programa. Vocês não erraram em nada? Vocês não podiam ter feito melhor em nada? Cara, a gente podia ter feito melhor várias vezes. E certamente a gente errou várias vezes, não no sentido de ilegalidade, mas no sentido de fazer melhor, pior. Não com a intenção de errar, né? Exatamente porque ninguém fez antes de nós. Se eu tivesse visto alguém fazer, meu amigo, ia ter aprendido com o erro deles. Mas o que aconteceu é que a gente aprendeu com os nossos próprios erros. Então, é um aprendizado, é um caminho. A gente está desbravando e isso a gente está construindo um chão para outras pessoas, façam melhor do que nós. Mas hoje a gente não está vendo isso, por quê? Porque o sistema está impedindo, o sistema está reagindo. E aí, eles pegam essas discussões sobre condução coercitiva e falam excessos, que escândalo. Gente, escândalo não é isso. Escândalo é um não resultado. É não recuperar o dinheiro desviado. É todos os outros casos meus que acabaram em impunidade e de todos os colegas do Brasil acabarem em impunidade. Escândalo é o Supremo, de novo, não afastar os poderosos que praticaram corrupção da vida pública e permitir a sua perpetuação no poder e gerar esse ciclo da corrupção lá em cima em Brasília. Enquanto a gente não tiver um judiciário que funcione, um Supremo Tribunal Federal que funcione contra a corrupção no Brasil vai ser ainda sistêmica no meio político em Brasília.